Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos falar sobre joins em SQL, no SQL Server. Tá. A palavra-chave join, que você vai encontrar frequentemente em códigos SQL, ela é utilizada quando você quer obter dados provenientes de duas ou mais tabelas diferentes, né, baseado sempre nos relacionamentos entre algumas colunas nessas tabelas. Então a brincadeira é bem simples. Vamos supor que você queira obter informações de uma única tabela, por exemplo, os nomes dos livros, como temos feito até agora. É bem simples. Você dá um select, nome do livro, from, tabela livro. Acabou. Se eu quiser obter os nomes dos autores, também é simples. Select, nome autor, from, tabela autor. Beleza. Agora, e se eu quisesse obter os nomes dos livros e seus respectivos autores simultaneamente? Então, montar uma tabelinha aqui na tela com os nomes dos livros e quem escreveu cada um desses livros. Essas informações estão em duas tabelas separadas. Porém, essas tabelas elas têm um relacionamento entre si, que é o ID autor. Tá? O ID autor é a chave primária da tabela autor e chave estrangeira na tabela livro. A partir desse relacionamento dessas duas tabelas distintas, nós vamos utilizar os joins, tá? Para obter informações de ambas as tabelas simultaneamente. Tá? E existem vários tipos de joins, sendo que são dois os tipos principais dos joins: o inner join e o outer join. O inner join ele retorna as linhas, ou seja, os registros, quando ele encontrar pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas. Tá? O que significa correspondência? A informação que está numa tabela foi encontrada na outra tabela também. Então, por exemplo, eu mandei pesquisar para retornar o nome do livro e o nome do autor, informações de duas tabelas diferentes. E ele encontrou o nome de um livro associado ao nome de um autor, através do ID do autor, que é a chave primária em uma e chave estrangeira na outra. Tá? Então, houve a correspondência. O livro que está cadastrado, ele tem um autor cadastrado também. Já o outer join, ele retorna as linhas mesmo quando não houver, no mínimo, uma correspondência em uma das tabelas. Por exemplo, eu tenho um livro cadastrado, mas não tenho o autor cadastrado do livro. Tá? Com o outer join eu retorno os livros e seus respectivos autores, igualzinho ao inner join, mas também retorno esses livros que estão sem autores cadastrados. Ou o que é mais comum, né? O autor está cadastrado, mas eu não comprei nenhum livro desse autor ainda. Então no meu banco de dados de biblioteca não tem nenhum livro listado, apesar de eu já ter colocado o nome do autor na sua tabela respectiva. Então os outer joins permitem que você retorne a informação desse jeito. Tá? Nessa videoaula vamos estudar os inner joins. Nas próximas videoaulas vamos estudar os outer joins. Legal? Então vamos aos inner joins. O inner join é bem simples. Você utiliza essa sintaxe aqui. Select as colunas que você quer exibir. From tabela 1. Lembre-se que agora são duas ou mais tabelas. Então, from tabela 1. Inner join tabela 2. Basicamente o que você está dizendo é: selecione as colunas da tabela 1 junto com a tabela 2. Tá? Conectadas à tabela 2. E aí, você especifica qual é o ponto de conexão entre as tabelas. Quem conecta as tabelas? É o relacionamento entre elas. Relacionamento é chave primária e chave estrangeira. Então você utiliza a palavra on para estabelecer esse relacionamento e diz que na tabela 1, ponto coluna 1, você tem a chave primária ou estrangeira, igual tabela 2, ponto coluna, chave primária ou estrangeira nessa tabela, o que for correspondente para as duas tabelas. Tá? Vamos dar uma olhada no exemplo para ficar mais simples de entender. Então eu vou colar esse código aqui no SQL e a gente vai estudá-lo. Bom, o que faz esse código? Seleciona todas as colunas da tabela livro, fazendo o inner join com a tabela autores. Então juntei as duas tabelas. Qual é o ponto de junção entre elas? O relacionamento. Então on tabela livro ponto id autor. Então o id autor é o ponto de junção. Essa coluna existe nas duas tabelas. Então, tabela livre, nome da tabela, ponto, nome da coluna, em uma tabela, igual, tabela autores, ponto, id autor. Veja que o id autor aparece aqui nos dois lados, não, tanto na tabela autores quanto na tabela livro. Tá? Esse aqui é o ponto de junção, estou especificando quem é o relacionamento. É através desse relacionamento que eu vou juntar os livros, os dados da tabela livro com os dados da tabela autores. Então, vamos executar.
Tá aí, ele trouxe toda a informação. ID livro, nome livre, ISBN, data de publicação, preço livro e ID autor. E ID editora. Toda essa informação está na tabela livro. Mas ele também trouxe o ID autor, nome autor e sobrenome do autor. Informações que estão na tabela de autores. Então nós fizemos o inner join. Pegamos as informações das duas tabelas relacionadas entre si e trouxemos para cá. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos então de utilização desse código. Aqui eu tenho um outro exemplo com colunas específicas. Então, em vez de trazer todas as informações, que pode lotar a sua tela de informações e até trazer informações repetidas, como você viu, a tabela autor, a tabela ID autor existe tanto na tabela livro quanto na tabela autor, a coluna ID autor. E ela foi retornada duas vezes. Foi retornada a coluna ID autor da tabela livre e também da tabela autores. Duas vezes as mesmas informações. Então a gente vai fazer agora o seguinte. Vamos retornar apenas colunas que nos interessam. Então a gente dá um select e especifica os nomes das colunas. Só que para especificar colunas, você precisa dizer de qual tabela elas vieram quando utilizar os joins. Tá? Porque você pode ter colunas com nome igual em tabelas diferentes. Então o join fica perdido, ele não sabe qual dado trazer de qual tabela. Então você vai especificar o nome da tabela, ponto, nome da coluna que você quer, vírgula, nome da tabela, ponto, nome da coluna, e assim por diante. E o resto do código é igual. From tabela livre, inner join tabela autores, on tabela livre.id autor igual tabela autores.id autor. Então vamos testar este código aqui. Vamos colocar o código aqui. Então, select, veja, tabela livro, ponto nome livro. Então eu estou dizendo, é a coluna nome livro, só que a coluna que está na tabela livro. Vírgula, tabela livro ponto ISBN, é a coluna ISBN que está na tabela livro. Tabela autores ponto nome autor, é a coluna nome do autor que está na tabela autores. Então eu vou trazer três informações, nome do livro ISBN e nome do autor. Da, from, tabela livro, inner join tabela autores. E na cláusula on eu especifico qual que é o relacionamento entre as tabelas, é o ID autor. Feito isso, basta executar o código. Tá lá. Trouxemos apenas as três colunas desejadas, o nome do livro, o ISBN e o nome do autor que escreveu aquele livro. Legal? Bem tranquilo, né? E bastante útil também esse join. Aliás, o join é um dos comandos SQL mais úteis. Join com um select é basicamente sua vida aí dentro do SQL. Vamos ver mais exemplos então. Usando aliases, tá? Os nomes alternativos. Você percebeu que tbl, underline livro, ponto nome livro, tbl, underline livro, ponto ISBN, começa a ficar grande o seu comando, porque você tem que ficar repetindo o nome da tabela. E às vezes a tabela tem um nome grande. Tá? Então a gente pode utilizar alias, como nesse exemplo aqui. Eu já vou colar direto o exemplo lá no SQL Server e a gente estuda o exemplo lá dentro. Vamos colocar este exemplo aqui. Isso. O que eu vou fazer? Eu quero trazer apenas o nome do livro e a editora. Só duas colunas, bem simples. Nome do livro e a editora do livro. Só que eu quero utilizar alias para não ter que ficar escrevendo comandos muito grandes, ficar repetindo o nome da tabela livro, tabela underline editora, etc. Então o que eu fiz? Eu fiz um select l.nome livro, e.nome editora. Veja que no lugar desse L deveria estar tabela livro. No lugar desse E deveria estar tabela editoras. Tá? Só que eu fiz o seguinte, olha aqui na minha cláusula from. From, tabela livro, as, L. Tabela livro, as, L. Lembra do alias? Você utiliza a palavrinha as para criar um nome alternativo para uma tabela ou uma coluna. No caso, o nome alternativo é para a tabela. Então eu chamei a tabela livre inteira de L. L de livro. Tá? Inner join, tabela editoras, as, E. Chamei a tabela editoras inteirinha de E de editora. Assim, em vez de escrever tbl underline livro ponto nome livro, eu coloco apenas L ponto nome livro, porque L é um nome alternativo de tabela livro. E aí eu posso utilizá-lo aqui no próprio select. Mesma coisa para editoras. Eu chamei a tabela de editoras de E. Então eu posso chamar, em vez de tbl underline editoras ponto nome editora, eu coloco simplesmente E ponto nome editora.
e o meu código fica um pouquinho mais simples. Legal? E também posso utilizar essas abreviações aqui embaixo, no ON, para especificar o relacionamento. L.id editor igual E.id editora. Tá? Fica muito mais simples o nosso código. Desde, claro, que você se lembre que está utilizando os aliases, os nomes alternativos. E veja que eu posso utilizar o alias aqui no select antes mesmo de ter declarado no from. Tá? Na hora que eu mando executar esse bloco, o bloco todo é avaliado antes de ser executado. Tá? Então isso aqui é como se fosse compilado, digamos. Tá? Esse código é compilado e se houver algum erro, o SQL não executa. Então ele já descobre primeiro que tem que chamar a tabela livro de L, tabela editoras de E, e depois ele então chama tbl underline livro, nome livro de L.nome livro e tbl editoras.nome editora de E.nome editora. Ele faz a substituição automaticamente. Tá? E aí é só executar o código e ver o nome do livro e o nome da editora aqui embaixo. Funciona perfeitamente. Legal? Eu recomendo sempre utilizar os alias, os nomes alternativos, quando você puder, porque isso deixa o seu código um pouco menor, mais enxuto. Tá? Não necessariamente mais legível, porque se você tiver muitos códigos de uma vez, muitos nomes alternativos, pode ficar meio confuso. Então você também tem que saber escolher o nome alternativo, uma abreviação talvez para o nome de cada tabela ou de cada coluna. Tá? Lembrando que você também pode usar nomes alternativos aqui nas próprias colunas. Tá? Então E.nome editora vem aqui como nome underline editora. Eu poderia chamar isso aqui de S editora apenas. Ao executar o código, a coluna vem como editora. Então veja, o alias, o nome alternativo, eu posso aplicar tanto numa coluna quanto na tabela inteira. Legal? Muito bom. Para a gente finalizar, o inner join, essa é a cara do inner join. Pensando na teoria dos conjuntos lá da matemática. O que é um inner join? O inner join é essa parte vermelha, que é a intersecção entre os conjuntos A e B. Como se A fosse a tabela livros e B fosse a tabela editoras, por exemplo. Quem é a intersecção? É todo livro que está associado a uma editora, ou todo autor que tem um livro, ou todo livro associado a um autor. Então o inner join ele traz exatamente esse miolinho aqui, essa parte interna dos conjuntos. São os dados que aparecem, que têm correspondência de um conjunto no outro. Tá? Visualmente assim acho que fica até um pouquinho mais simples da gente entender o que é o inner join. Legal, pessoal? Bom, espero que você tenha compreendido como é que funcionam os joins, o que são os joins e como funciona especificamente o inner join. Na próxima videoaula vamos estudar os outer joins, que são um pouco diferentes do inner join, não tão utilizados quanto, mas também são importantes. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curta a nossa página do Facebook, Boston Treinamentos, e acesse o nosso site www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.